Que o seriado The Last of Us da HBO foi um grande sucesso, todo mundo percebeu. Mas vocês já perceberam o sucesso que o ator Pedro Pascal está fazendo com as mulheres? Esse ator chileno de 48 anos parece que surgiu do nada, mas ninguém surge do nada em Hollywood. Geralmente, as caras novas que o pessoal adora promover, que os produtores adoram colocar em pauta, são pessoas que normalmente já estão na indústria há 10, 15, 20 anos. E com o Pedro Pascal não foi diferente. A carreira dele começou lá atrás, em 1996, ou até mesmo antes, mas os primeiros créditos dele no IMDb são de 96. E ele foi construindo uma carreira sólida no sentido de que ele é um ator que trabalha. Em Hollywood a gente fala isso, o pessoal fala, os atores que trabalham são os atores que conseguem papéis, que não estão só fazendo casting sem serem chamados para nada. Então ele sempre estava em um trabalho ou outro em papéis menores aqui e ali. E recentemente ele fez um papel muito importante, de muito destaque em Game of Thrones, embarcou The Mandalorian na Disney e o The Last of Us, que agora se tornou esse grandíssimo sucesso. E por que é interessante a gente falar sobre Pedro Pascal aqui e sobre o que as mulheres acham sobre Pedro Pascal? Porque a gente tem discutido muito as questões de masculinidade e alguém, esses dias no TikTok, chamou atenção para o fato de que Pedro Pascal atinge as mulheres, Pedro Pascal chama a atenção das mulheres, porém Andrew Tate chama a atenção dos homens. Andrew Tate, gente, quem é Andrew Tate? Andrew Tate é um britânico ex-boxeador, ganhou alguns prêmios aparentemente no boxe e ano passado principalmente ele explodiu na internet como um guru masculino, digamos assim, que falava para homens sobre como ganhar dinheiro, como conquistar mulheres e como sair da Matrix. É um discurso que a gente já conhece, o discurso do Red Pill de sair da Matrix e abrir os olhos. Só que o Andrew Tate ele tem posturas altamente misoginistas, altamente machistas, de promover, inclusive, violência contra a mulher e de dizer que a mulher está em segundo plano, entre outras falas, como está relatado no artigo do The Guardian, que eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser ver, para quem tiver interesse. Qual é a grande estratégia do Andrew Tate? A grande estratégia do Andrew Tate é a polêmica. Ele faz falas muito fortes e falas muito polêmicas que repercutem na internet, que geram cliques, e muita gente reproduz os vídeos dele justamente para gerar audiência. Então, ele tem muitos canais de fãs, muitas pessoas que pegam o conteúdo dele, reproduzem no TikTok, no YouTube, no Instagram, acredito também. No Instagram acho que um pouco menos, mas enfim. Reproduzem o conteúdo dele e ganham seguidores por meio dessa reprodução. E isso também gera pessoas que acabam seguindo o Andrew Tate, comprando os produtos que ele vende, que, se eu não me engano, ele tem livros, talvez até cursos, mas ele, ganha dinheiro com com as ideias dele. E reflete essa ideia do movimento Red Pill, é uma das grandes faces que surgiram do ano passado para cá, dentro desse movimento. Agora o pessoal pode querer discutir aqui embaixo o quanto ele é representativo, o quanto não é. Isso aí é uma questão de ponto de vista, porque ele se coloca realmente com essa postura de você abrir os olhos, sair da Matrix, com esse discurso bastante característico do Red Pill, que a gente já falou aqui antes, em outros momentos. E por que eu trago esse contraste entre Andrew Tate e Pedro Pascal? Porque o comentário que eu vi que foi muito inteligente, que eu vou reproduzir aqui, é que enquanto diversos homens estão olhando para Andrew Tate, as mulheres não estão sendo atraídas por esse homem. As mulheres não estão olhando para ele com admiração, a maioria. E elas estão olhando com admiração para o Pedro Pascal. Então, você é homem que está procurando uma inspiração. O grande questionamento que fica é: por que você está escolhendo como inspiração um homem pelo qual as mulheres sentem repulsa? O vídeo original que me chamou a atenção para esse assunto está no TikTok, eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser assistir. Mas nesse vídeo, o criador fala sobre como Andrew Tate foi a personalidade mais buscada no Google do ano passado. Foi mais buscado até do que Donald Trump, para vocês terem uma ideia. As pessoas realmente tiveram curiosidade de saber quem era esse homem, por ele ser uma figura tão controversa, uma figura tão polêmica. É uma pessoa que realmente investe em gerar polêmica para atrair atenção. E esse criador do TikTok diz o seguinte, que
As mulheres consideram uma menção de Andrew Tate quase como se você estivesse falando o nome de Voldemort no Harry Potter, no universo Harry Potter, comparação, né? Aquele que não deve ser nomeado. Você sai como mulher, você menciona Andrew Tate, menciona que admira Andrew Tate, a sua chance de conseguir que essa mulher saia de novo com você é muito baixa. Ainda mais que, se ela não souber quem é Andrew Tate e procurar no Google, ela vai ficar sabendo rapidinho. E ela vai entender que esse não é um modelo de homem, de masculinidade que ela admira. Geralmente as mulheres não admiram, tá? E o que eu quero trazer com a questão do Pedro Pascal? Quais são os modelos de masculinidade que a gente tem aí? A gente tem em Andrew Tate um homem que promove uma superioridade masculina, a base, muitas vezes, da violência, a base dessa ideia de que a opinião da mulher vale menos, que mulher não sabe dirigir, que mulher, enfim, várias questões. E uma opinião baseada que, para você conquistar uma mulher, ou você tem que ser muito atraente, ter uma aparência muito irresistível, ou você tem que ser muito rico, porque a mulher realmente se interessa apenas por dinheiro. E aí, nessa de ensinar você a como fazer dinheiro, é que ele ganha o dinheiro dele. E qual é esse modelo de masculinidade que a gente enxerga no Pedro Pascal? Aí a gente tem que ver que existe o personagem de The Last of Us e existe o ator Pedro Pascal, a pessoa real que ele é. E nessa admiração por essa pessoa, existe um pouco dos dois, um pouco de admiração do personagem e também admiração dele como pessoa pelas entrevistas que ele dá e pelas aparências, pelas aparições públicas dele na mídia. Primeiro, o personagem. O Joe é um personagem com um passado trágico que ele evita se aproximar emocionalmente das pessoas justamente para não se magoar, mas apesar disso a gente vê que ele se importa com as pessoas que são importantes para ele, que ele tem um carinho, que ele tem um amor, apesar de tentar evitar se machucar nesse mundo que ele vive. Para quem não viu The Last of Us, é um mundo pós-apocalíptico em que existem criaturas estilo zumbis que, se você for mordido, você vira essa criatura, você perde a sua razão e você vira esse tipo de zumbi. Não é o nome que eles dão, né? Mas é como se fosse. Dentro desse mundo, que é um mundo altamente perigoso, o Joe é uma pessoa que é muito leal, mas escolhe a dedo as pessoas a quem ele vai dedicar sua lealdade. E a gente vê que é uma pessoa que se importa, que tem sentimentos, apesar de não demonstrar. E é uma pessoa que assume responsabilidades e tem um senso de dever muito forte. E isso atrai a admiração de muita gente, inclusive muitas mulheres. E a gente tem também o ator Pedro Pascal, que nas entrevistas é uma pessoa que se mostra muito leve, que as pessoas comentam que ele parece ser muito sincero, a gente vê nele uma sinceridade, ele parece que tá curtindo muito esse momento de fama repentina, apesar de, como eu falei, ele já tá há 20 anos na indústria, ele tá curtindo esse momento de ser finalmente estrela, parece que é uma coisa que ele aconteceu pra ele, mas ele não deixa de ser humilde, deixa de ter o seu lado humilde por causa disso, não subiu a cabeça essa fama repentina. Então, parece uma pessoa bem-humorada, parece uma pessoa tranquila, sincera, uma pessoa que tem experiência de vida e que é gentil e carinhoso. E isso atrai as mulheres, sem sombra de dúvida. Esse lado gentil, esse lado sincero, esse lado de cuidado, né? Então, no ambiente da internet em inglês, o pessoal fala muito, né? Ele é o novo Zed, essa sigla com Z, que vem de daddy, de pai, mas Zed, que seria tipo esse cara bacana aí, que é cuidadoso e protetor. E que é atraente também. Então, quando a gente fala de masculinidade, a gente vê que existem exemplos. Vários exemplos. Não só Pedro Pascal ou Andrew Tate. Mas eu vejo na internet todos os dias, eu recebo comentários em diversas plataformas, todos os dias, de homens que estão sozinhos e estão passando por um momento de solidão. Não é só estar sozinho bem, mas estar sofrendo com a solidão. E homens que não sabem exatamente para que lado ir. E esse discurso estilo Andrew Tate, de que você tem que ser forte, inabalável, rico, e que você não pode, e você tem que desprezar as mulheres para elas te admirarem, é um discurso que atrai muita gente, principalmente jovens que não têm tanta experiência de vida, mas que atrai pessoas que têm essa decepção na vida com as mulheres, que já tentaram se aproximar de diversas mulheres e por diversos motivos não conseguiram sucesso. E aí muitas vezes, você ir para esse lado mais extremo
e causar repulsa é uma forma de você causar uma impressão e de você ser visto, ainda que não da forma como você queria, né? Então, isso toca muita gente. Mas, por outro lado, existem modelos mais interessantes. Existem modelos de gentileza, de cuidado, de proteção, que fazem muito mais sentido do ponto de vista de que diversas mulheres estão demonstrando que querem isso, que gostam disso. Então, eu volto àquele questionamento inicial. Se você quer conquistar as mulheres, se você quer ter sucesso no seu relacionamento, por que você vai observar e por que você vai seguir as ideias de um homem que causa repulsa nas mulheres e não um homem pelo qual as mulheres são atraídas, né? Que as mulheres respeitam e valorizam. E quando a gente fala de força masculina, a gente vê que os homens são muito cobrados, sempre foram muito cobrados a serem fortes. Mas ser forte é uma coisa que tem vários significados e alguns mais saudáveis do que outros. Ser forte não é você determinar que as coisas vão ser do seu jeito, ponto, e acabou, e não tem discussão, ou que você tenha que desprezar os outros para mostrar a sua força. Ser forte, muitas vezes, é você saber ser gentil. Gentileza demonstra força no sentido da vulnerabilidade, no sentido de que você tem força suficiente para estar aberto ao outro. Você tem força suficiente para se colocar atrás e dar prioridade a outra pessoa, cuidar de outra pessoa, colocar os interesses de outra pessoa acima dos seus. Isso é um exemplo de força muito grande e muito impactante também. E a força, como eu falei, da vulnerabilidade, você poder estar presente na frente de outra pessoa, poder ser sincero com outra pessoa, poder se colocar verdadeiramente na frente de outra pessoa, exige sim muita força, né? Exige uma coragem que nem todo mundo tem ou que assusta muitas pessoas, muitas vezes, a vulnerabilidade. Então, saber trabalhar a vulnerabilidade, saber trabalhar esses aspectos de gentileza pode te ajudar a encontrar caminhos que você muitas vezes não conseguia encontrar antes ou não sabia encontrar antes. Então, poder ter essa vulnerabilidade, encarar essa vulnerabilidade é difícil, mas é possível. E às vezes é isso que vai te libertar. Não necessariamente só para ser bem-sucedido com as mulheres, mas para ter mais saúde mental, mais saúde emocional e ter melhores relacionamentos com amigos, familiares e ter uma vida mais tranquila e mais saudável. Então o ponto todo que eu queria colocar era esse. Como é contrastante essa ideia da masculinidade que os homens, muitos homens, não todos, admiram um modelo que repulsa as mulheres. E isso contribui para essa divisão que a gente tem visto, de essa sensação de que um está contra o outro, quando na verdade existem muito mais elementos para você se aproximar. Existem muito mais elementos para você valorizar o que o homem traz para um relacionamento e que uma mulher traz para um relacionamento. Basta, muitas vezes, falar a mesma língua e muitas vezes parar para observar o que um está dizendo. O que uma pessoa diz quando ela admira essa pessoa e o que uma pessoa diz quando ela admira essa outra pessoa. Às vezes, você admirar um Andrew Tate significa você dizer que você está perdido, que você está procurando alguém que possa te dar um caminho, que você quer ser uma pessoa melhor, que você quer encontrar esse caminho, só que você está indo para um caminho altamente questionável. E você dizer que você admira um Pedro Pascal quer dizer que você admira uma pessoa responsável, uma pessoa que tem uma leveza, uma delicadeza e uma gentileza, bom humor, mas que também sabe ser firme e sabe ter essa noção de propósito na vida, de saber que eu tenho meu caminho, eu faço meu trabalho, eu cuido das pessoas que eu amo. Eu acho que não poderia ser mais simples do que isso.